Queridos irmãos e irmãs, a parábola do filho pródigo, esta parábola, creio que todos nós já tenhamos escutado, não só uma, mas duas, três vezes, e com certeza quem é de frequentar a missa dominicalmente, pelo menos uma vez por ano, já escutou essa parábola. Apesar de que, vou abrir um parêntese, na Igreja Católica, nos domingos, nós sempre temos leituras diferentes. As leituras só se repetem a cada 3 anos, por isso nós temos o ano A, o ano B e o ano C. Cada ano tem um evangelho como base, dos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho de João fica misturado nisso tudo, principalmente no tempo da Páscoa. Aí às vezes a gente escuta pessoas de fora dizerem assim: eu vou na missa, é sempre a mesma coisa. A última vez que eu fui na missa era tudo igual. Olha, na Igreja Católica a missa só é tudo igual, digamos assim, as mesmas leituras, as mesmas orações a cada 3 anos. Então significa que a última vez que a pessoa vem na missa faz 3 anos, ou 6 anos, ou 9 anos, ou 12 anos. Porque quem vem na missa todos os domingos só vai escutar a mesma liturgia, exatamente como ela está, a cada 3 anos. Então, nós não ficamos presos. E diga-se de passagem, quem acompanhar a liturgia diária, ou seja, todas as leituras que a igreja propõe para as missas diárias, seja por um aplicativo, seja pela internet, seja pelo livrinho da liturgia diária, quem ler, acompanhar a liturgia diária durante 3 anos, praticamente vai ter dado uma passada por toda a Sagrada Escritura. Vai ter tipo uma ideia geral de toda a Bíblia. Então, fica a dica para nós. Fechamos o parênteses e vamos para a parábola do semeador, do filho pródigo. Primeiro vamos olhar para a figura do filho mais novo. Esse rapazinho tinha tudo em casa. Um pai maravilhoso, tinha família, tinha os irmãos, tinha onde trabalhar, tinha o sustento dele, não lhe faltava nada, mas mesmo assim ele quis ir embora. Ele quis partir. Ele queria fazer o que ele quisesse da vida dele. E de fato foi. Gastou tudo, esbanjou tudo. Quando veio o tempo de fome, ele começou a passar necessidade. Foi trabalhar para cuidar de povos. Vamos lembrar o seguinte, gente. Para os judeus, o porco é um animal impuro. Não se deve chegar perto sequer de um porco. Significa, para ele, cuidar dos porcos, estar no lugar pior possível, o mais longe possível da dignidade de um ser humano. Infelizmente, a gente tem que também nos identificarmos com este rapazinho, porque Deus nos oferece tudo. Deus nos oferece tudo o que é necessário para nós sermos felizes, mas infelizmente, nós, na nossa liberdade, escolhemos fazer às vezes aquilo que não é a vontade de Deus. Escolhemos nos afastar de Deus. Escolhemos fazer as coisas do nosso jeito. Deus, através da igreja, através dos mandamentos, através da Sagrada Escritura, através do catecismo, nos orienta para nós vivermos e sermos felizes. Mas não, a gente persiste em querer viver do jeito que a gente quer. Não, a igreja diz isso, mas eu acho que tem que ser diferente. Nos documentos está dizendo isso, não, mas eu acho que tem que ser assim. A igreja fala tal coisa, não, mas eu acho que tem que ser diferente. A igreja diz que tem que viver os sacramentos, não, eu acho que não precisa. A igreja diz que a gente tem que ir na missa todo domingo, não, mas eu acho que isso não precisa, se eu ir de vez em quando está bom. Ou seja, nós livremente escolhemos fazer diferente daquilo que Deus nos pede. Assim como aquele filho, livremente quis sair de casa, quis abrir mão da segurança do pai,
que dava tudo para ele. Por isso a quaresma é o tempo da gente parar e refletir para dar-se conta. Assim como aquele menino, lá pelas tantas, quando ele começou a sofrer as consequências da escolha dele, ele parou para pensar e caiu em si. Tem gente que tem mais facilidade de cair em si, né? Quanto mais gordinho, melhor, né? Não, gente, cair em si é dar-se conta de quem a gente é. É dar-se conta de que nós somos filhos de Deus. É dar-se conta de quem nos deu a vida, de quem nos deu a saúde, de quem nos deu toda a natureza e a própria existência. A quaresma é esse convite para a gente parar, como aquele menino parou, e dar-se conta, cair em si e tomar a firme decisão de voltar para casa, de voltar para Deus, de reconciliar-se com Deus, de buscar o sacramento da reconciliação, de religar-se com o Pai, que nos espera de braços abertos. Só que a gente não pode voltar para casa achando que agora, eu sou o dono. Não, volte para casa com essa humildade, sabendo que não merece ser acolhido, como esse filho voltou para casa dizendo assim: eu não quero que o pai me acolha como filho, eu quero que ele me empregue, eu quero trabalhar pelo salário como todos os outros funcionários, porque aqueles que trabalham lá em casa, eles vivem muito melhor do que eu estava vivendo aqui. Sendo um empregado, eu sou muito mais bem tratado do que hoje estou sendo nessa minha vida. Ou seja, ser um empregado é muito melhor do que estar como eu estou. Por isso a gente volta no sacramento da reconciliação, a gente volta para Deus, não como quem é bom, como quem fez, né, e tem direitos, não. Volta com humildade, volta com resignação, conhecendo e reconhecendo que fez tudo errado. Ao mesmo tempo, esta parábola nos convida a olharmos para a figura do Pai. Do Pai que acolhe o Filho, do Pai que não impediu o Filho de ir embora. Porque o Pai poderia ter te usado para autoridade: não, tu não vai sair, eu não te dou o teu direito de herança, só depois de morrer. Mas o que o Pai fez? Repartiu a herança, entregou a parte dele e disse: olha, pode ir. O amor deixa livre. Deus não nos obriga a fazer a vontade dele. E aí a gente se pergunta às vezes diante de algumas coisas: mas por que Deus permite? Vamos tocar na realidade bem atual agora. Por que Deus permite a guerra? Por que Deus não impede a guerra? Porque assim como o Pai não impede o Filho de ir embora, Deus oferece tudo para nós vivermos em paz. Deus oferece tudo para nós sermos felizes, para nós permanecermos com Ele, para nós vivermos em paz, para nós vivermos em família, para nós sermos irmãos uns dos outros. Mas quando as pessoas, na sua liberdade, escolhem fazer diferente, Deus não vai impedir. Deus não vai impedir. A liberdade, ela é necessária para expressar o verdadeiro amor. Vocês que são pais, são mães, o que é melhor? Quando o filho vem correndo, te dá um abraço, te dá um beijo? Ou quando quase tem que implorar: vem cá, tu não vai nem me dar um abraço hoje? Percebe? O verdadeiro amor se manifesta espontaneamente, ele não pode ser obrigado, ele não pode ser intimado, ele não pode ter um decreto para que ele aconteça. Deus, ele quer o nosso amor, Deus quer a nossa obediência amorosa à vontade dele, mas justamente por ser amor, Deus não impõe, Deus não obriga, ele quer que a gente queira espontaneamente. Agora, quando nós escolhemos não querer o amor dele
e querer o que nós pensamos, bom, aí é que começa as brigas, as intrigas, as divisões, a guerra. E a gente olha para quem está promovendo a guerra hoje, porque esses poderosos só pensam em si. Pois é, os nossos poderes são bem menores, mas quantas vezes a gente promove guerra também, né? Agora tu vai ver as consequências do que tu não fez. Quantas vezes a gente também promove a guerra com os vizinhos, por dentro da própria família. Nós promovemos a guerra na comunidade, nós promovemos a guerra, às vezes, dentro da própria casa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Deus não vai nos contrariar na nossa liberdade, porque Ele nos ama. E Ele quer, assim como Ele livremente nos deu a vida para que nós pudéssemos amá-lo, assim como Ele livremente fez tudo para que nós pudéssemos nos sentir amados junto dEle, Ele também nos fez como Ele livres, para nós acolhermos ou não este amor dEle por nós. Olhando para este Pai, e eu já disse isso muitas vezes para mães e pais, que lá pelas tantas educaram os filhos na vida de família, na verdade, no correto, no justo, no verdadeiro. Educaram os filhos numa vida de fé, numa vida de oração, numa vida de comunidade. E lá pelas tantas os filhos vão embora, se afastam, não vão mais na igreja, não tem mais uma vida de oração. Os filhos lá pelas tantas, até de casa vão embora. Às vezes brigam com os irmãos e se mandam embora. E aí existe um grande risco, porque já é uma dor tão grande para um pai e para uma mãe ver o filho se afastar do caminho que eles ensinaram a caminhar. E aí vem o inimigo, vem o demônio e começa a oferecer uma tentação para esse pai e para essa mãe, de achar que ele errou, de que ela errou. E aí o pai e a mãe começam a pensar assim: mas onde foi que eu errei? Eu eduquei meu filho, levei minha filha, eu ensinei a rezar, eu ensinei a fazer as coisas certas, eu ensinei a escolher boas amizades, eu ensinei tudo. Aonde foi que eu errei? Aí é que está, meu querido, minha querida, meu pai, minha mãe, você não errou. Olha para esse pai do filho pródigo, em algum momento ele errou? Em algum momento ele fez alguma coisa que ele não deveria ter feito, ou deixou de fazer alguma coisa? Não, ele ofereceu tudo para o filho, mas isso não foi o suficiente para que o filho fosse embora, ou deixasse de ir embora. Esse filho foi. Apesar de tudo, apesar de ele ser um pai perfeito, e aqui esse pai é um modelo do que é o próprio Pai do céu, é um pai perfeito, que não fez nada errado, mas o filho foi embora porque ele quis. Porém, tem um detalhe, e aqui vem a grande verdade: todo o amor e a dedicação daquele pai não foi suficiente para que o filho não fosse embora. Porém, foi o suficiente para que, quando ele perdeu tudo e caísse em si, se desse conta de que era possível voltar para casa. E aquele pai que sabia que tinha feito tudo pelo filho, não perdeu a esperança de que o seu filho voltasse. Por isso, meu querido pai, minha querida mãe, se o teu filho se afastou, se o teu filho foi embora, não permita que o demônio encha o teu coração de uma culpa que não é tua. Não caia nesta tentação. Se você fez tudo o que deveria fazer, continue rezando e continue como aquele pai, cada dia olhando na porta. Será que o meu filho não está voltando? Não perca a esperança, mas cedo ou mais tarde, se você amou de fato, se você foi instrumento do amor de Deus para ele, mais cedo ou mais tarde,
ele vai cair em si e vai retornar. Ele vai voltar para a igreja, ele vai voltar para a casa, ele vai voltar para o amor dos irmãos, ele vai voltar para a família, ele vai voltar para aquilo que você ensinou para um verdadeiro lar para ele. A terceira e última coisa que nós vamos conversar hoje: o filho mais velho, aquele que nunca saiu de perto de casa, aquele que disse que sempre fez o que o pai mandou, que cumpriu todas as ordens do pai, mas apesar de nunca ter se afastado fisicamente do pai, ele não se considerava filho. Porque apesar de ter tudo, ele achava que o pai não dava nada para ele. Tu nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Infelizmente isso também pode acontecer. Às vezes nós fazemos tudo certinho. A gente pode passar uma vida vindo na igreja, indo na missa, rezando, mas às vezes a gente ainda não entendeu que a gente é filho de Deus. A gente acha que a gente vai receber alguma recompensa porque a gente faz tudo certinho e não porque Deus nos ama. Não é porque nós cumprimos as coisas que nós vamos ser amados e salvos. Deus nos salva porque Ele nos ama. E se nós não nos salvarmos, é porque simplesmente a gente não se deixou amar por Deus. Apesar de cumprir tudo, nós cumprimos as coisas, mas sem amor, sem gratidão, sem reconhecer o amor de Deus que nos propõe tudo aquilo. O trabalho que esse filho fazia junto do pai não era para merecer alguma coisa, como ele fazia. Esse trabalho que ele fazia junto do pai era para ser uma gratidão, para se sentir participante daquilo que o pai dava para ele. É uma resposta de amor ao próprio pai por tudo que o pai dava. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, cumprir os mandamentos para nós, viver a caridade, ajudar o próximo, ter uma vida de oração, não deve ser uma obrigação, deve ser uma resposta de amor, deve ser porque eu amo a Deus, eu amo a Jesus. Vou dizer outra coisa a respeito disso, por exemplo, a missa dominical. A igreja diz que o católico deve ir na missa todos os domingos. Diga-se de passagem, o nosso domingo começa às 3 horas da tarde de sábado. Quem vem na missa de sábado está cumprindo o preceito de ir na missa dominical, tá? Tudo certo. O católico é obrigado a ir na missa todo domingo? Sim. Mas obrigado porque tem uma lei que impõe, eu tenho que ir na missa. Vou explicar dando um exemplo. Assim que nós terminarmos essa celebração aqui, eu estou saindo e vou viajar e vou lá para a casa do meu pai, porque amanhã é aniversário dele. Eu sou obrigado a ir lá do meu pai no aniversário dele. Vocês concordam? Sou. Por quê? Porque tem uma regra dizendo, porque tem uma norma dizendo que eu tenho que visitar o pai? Não, eu tenho que ir lá com meu pai porque eu amo o meu pai, porque o meu pai me ama, porque eu tenho coisas para dizer para ele tem coisas para dizer para mim, tem coisas que só o meu pai pode fazer por mim, como por exemplo, depois do almoço, apesar dos meus 37 anos de ser padre, bem grandinho, barbado, já de cabelos brancos, mas como é bom quando o pai senta no sofá e eu posso deitar minha cabeça no colo dele e continuar sendo o menino dele. Tem coisas que só meu pai pode fazer por mim. Então, sim, eu sou obrigado a visitar o meu pai. De novo, porque eu amo ele, porque ele me ama, porque eu tenho coisas para dizer para ele tem coisas para dizer para mim, e tem coisas que só ele pode fazer por mim. Portanto, o católico é obrigado a ir na missa? Sim, não porque tem uma norma, mas porque ele ama Jesus, porque Jesus ama ele, porque ele tem coisas para dizer para Jesus, Jesus tem coisas para dizer para ele, e tem coisas que só Jesus pode fazer por ele. Só Jesus pode dar o colo e o consolo que ele precisa. Ninguém mais. Às vezes nem a esposa, nem o esposo, nem os filhos, nem os pais, ninguém, nem o melhor amigo. Só Jesus pode acolher o nosso pranto, o nosso colo e nos tratar como esse pai tratava os seus filhos. Então sim,
católico é obrigado a ir na missa, porque ele ama Jesus e se sente amado por ele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse filho mais velho cumpria todos os deveres, mas não se sentia amado. Parecia que tinha uma norma impondo para ele fazer as coisas, ele fazia com sacrifício, não com amor. E é isso que Jesus espera de nós, que a gente não faça porque é obrigado, porque tem uma norma, mas porque a gente o ame. O Evangelho termina e não diz se o filho mais velho entrou ou não entrou na festa. Essa decisão vai ser cada um de nós que vai tomar. Nós vamos entrar na festa do amor de Deus ou vamos ficar de fora? Nós vamos viver essa quaresma, nós vamos viver esse tempo de conversão, nós vamos celebrar a Páscoa, ou vamos continuar de fora reclamando, resmungando, porque Deus ama o outro, porque Deus deu graça para o outro, porque o outro Deus perdoou. Nós vamos entrar e vamos participar do banquete e vamos ficar reclamando do que a gente não quis viver. Na nossa liberdade, retornemos para a casa do Pai. Na nossa liberdade, amemos os nossos irmãos. Na nossa liberdade, permitamos-nos amar por Deus que não nos obriga, mas nos quer livremente, como filhos que o amam, receber todas as graças que Ele tem para dar para nós, e acima de tudo a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,